Olá pessoal, aqui é o jornalista Hélio Rosa. Estamos em mais um episódio do projeto Pode Inova Terceiro Setor, uma iniciativa do Instituto Sustentável Transfer, em parceria com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal. Esse projeto nós estamos trabalhando com 50 entrevistas com pessoas que fazem projetos do terceiro setor. Hoje temos o privilégio e temos aqui Denis Machado, que é da Associação Esportiva Abarca, e temos também o privilégio de termos o jornalista também aqui, o Edmilson Carvalho, que é especialista no terceiro setor e está trabalhando conosco também nesse projeto. Bom, sejam todos bem-vindos, né? Obrigado. Gostaria só de estender que temos uma plataforma, que é a plataforma Transfer. Esta plataforma ela vai te dar a oportunidade de participar de um curso de 30 horas. Esse curso ele tem um tema de desenvolvimento de projetos e comunicação digital. E aí, para complementar, nós temos também 50 episódios com temas de tecnologia e inovação com foco em economia circular. Mais uma vez, quero desejar boas-vindas, Denis. Vamos conversar em primeiro momento sobre o tema, com o especialista Edmilson Carvalho. Em seguida, a gente vai conversando um pouco sobre o seu histórico de atividades, seus projetos, seus sonhos, o que a sua instituição tem feito, o que ela pretende fazer, tá? Então, vamos conversar primeiro. Aliás, vou passar primeiro para vocês se apresentarem, né? Pode se apresentar primeiro, você da OSC. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite, muito feliz por poder estar aqui, poder falar um pouquinho da Abarca, que é um projeto da região norte, mas hoje a gente pode dizer que é de Brasília, faz um trabalho bem bacana no qual a gente vai falar. E é isso, agradecer, eu sou o Denis Machado, mais conhecido como Denis Abarca, né? Então, falar um pouquinho da nossa história, dos nossos princípios e da nossa missão de vida aí. Maravilha. Meu nome é Edmilson, sou jornalista também, estou no terceiro setor há algumas décadas e estou como especialista hoje nessa mesa. Estamos aqui para poder aprender e ensinar um pouquinho sobre o terceiro setor. Bom, nosso tema de hoje é editais de inovação e tecnologia, por onde começar? Muitas vezes a OSC, que aquelas que não têm relacionamentos políticos, que buscam emendas parlamentares, elas passam a pesquisar sobre os editais e a se prepararem para concorrerem a um chamamento público. Então, nesse tema, a gente vai passar, em primeiro lugar, aqui para o nosso jornalista Edmilson Carvalho, para que a gente venha debater aqui numa roda de conversa sobre o que pode ser feito para você conseguir participar desses editais de inovação, de tecnologia, o que deve fazer, por onde começar. Diga lá, Edmilson. Bem, o edital é a forma que o governo ele tem para dizer o seguinte: eu tenho recurso, eu tenho projetos X e preciso do terceiro setor, preciso das entidades, né? Edital não é nada mais do que um chamamento público, né? Então, normalmente a entidade ela faz um projeto, né? Um projeto de fomento, leva para um deputado, para um ente público. E aí ele firma essa parceria, o Estado firma a parceria com aquela OSC, né? O edital já tem uma outra finalidade. Em vez da OSC levar o projeto de fomento para o deputado, para o ente público, através de um edital, um chamamento público, ele vai convocar as entidades que trabalham naquela área, que tem capacidade técnica para poder apresentar um projeto. E quando a gente fala de edital voltado para a tecnologia, principalmente em Brasília, nós temos a FAP-DF, né? Que fomenta essas questões da área tecnológica, entendeu? Então, é muito importante, quem trabalha nessa área de tecnologia tem muito recurso, entendeu? E procurar esses órgãos, como a FAP, a FINEP, do Ministério da Ciência e Tecnologia, são órgãos do Estado, tanto do Estado Federal, no caso a FINEP, quanto do local aqui, que é a FAP-DF.
são órgãos que vai promover os editais, vai chamar as instituições para que elas apresentem, né, os seus projetos e possa participar e conseguir se qualificar para receber o recurso público. Isso de forma geral, né? Estou falando. Porque assim, uma das coisas que deve ser feita no edital é o planejamento. Tudo que você vai fazer na vida tem que ter, né, esse planejamento. Segundo é avaliar os critérios. Quais são os critérios que estão disponibilizando? E depois organizar a questão documental. Essa questão documental ela está baseada tanto nos documentos da OSC quanto das equipes de trabalho. Que uma equipe de trabalho, quanto mais experiente ela é, melhor para o seu projeto. Né? Porque o portfólio ele não é só da capacidade técnica da instituição, como também da capacidade técnica do profissional que está ali exercendo a sua atividade. Nesse caso, vocês juntos vão concorrer, tanto a instituição quanto a equipe vão se juntar e vão concorrer a esse chamamento público. Tá? Então, depois disso, o Edmilson falou muito bem a questão das FAPs dos estados, né? E na questão de governo tem a FINEP, que é uma agência financiadora de estudos e projetos do governo federal. Aí vem aqui a Embrap, não é Embrapa, não, é Embrap, né? O Senai, o SES, o CNPq, o SEBRAE e, mais uma vez, as FAPs estaduais. No nosso caso, é a FAP distrital, que é a Fundo de Apoio à Pesquisa. Ali, todos os anos, temos editais de tecnologia, inovação. Nesse caso nosso aqui, que é uma atividade de emenda parlamentar, a gente apresentou um projeto de extensão com foco na economia circular. Então, quais são os principais problemas e soluções que você vai detectar? Então, Edmilson, para se estruturar o projeto, o que ele deve escrever? Eu acho que o primeiro passo importante quando a gente vai participar de um edital é a gente saber interpretá-lo, né? Porque muitas vezes nós temos uma instituição e a gente quer muito receber aquele recurso e sai um edital, mas a gente não está preparada para receber aquele recurso. E a gente não se adequa ao edital. Então, edital é, digamos assim, é a lei que rege aquele chamamento público. Se nós, como terceiro setor, a nossa instituição, ela não está ali apta, não consegue estar dentro de todos os itens, né, de tudo que é necessário, a gente não vai conseguir ser contemplado. A partir desse momento, a gente identificou que a nossa entidade, ela contempla, ela está apta, entendeu? Todos aqueles requisitos do edital, a gente se encaixa. Aí que vem a parte boa, aí a gente tem que pegar esse edital e transformar ele no projeto, entendeu? Então, a entidade ela precisa ter essa capacidade técnica. Por isso que nesse projeto aqui, Pode Inova Terceiro Setor, a gente ensina bastante as pessoas a fazerem projetos. A gente fala sobre a importância também da gente ter capacidade técnica, da gente ter uma equipe dentro da nossa OSC, onde tem pessoas capacitadas. Porque muitas pessoas pecam ao entregar os seus projetos para os órgãos, entendeu? E acaba sendo desqualificada porque deixou de pensar, deixou de abranger ali no edital o projeto dela. Então, você tem que analisar o edital e verificar se o teu projeto se encaixa perfeitamente. Se encaixou, apresentar, entendeu? Porque nesse projeto você vai identificar, como nós falamos, os problemas, as soluções. Um diferencial técnico, quando se fala de inovação, é algo que tem que ser diferente, né? Depois você vem com a questão do plano técnico e econômico. Nessa parte do plano econômico, onde você vai trabalhar os valores, as metas, os valores, o cronograma de desembolso. Como vocês são de OSC, vocês sabem que um plano de trabalho ele vem dividido com essas etapas, né? Com o objeto, o projeto, objetivos específicos, gerais específicos, vem a justificativa, vem a metodologia, tudo isso vocês sabem que precisa se separar, né?
No edital, às vezes, eles te pedem determinadas metas que o Estado ou o município querem alcançar. Talvez seja diferente daquela que você quer propor pelo seu estudo próprio. Porque a instituição ela tem um estudo, um levantamento, um mapeamento. Quando ela apresenta um projeto para conseguir recurso, ela pensa assim, bom, eu vou resolver o meu problema. Tipo assim, você está no futebol. Então você vê, hoje tem tantas crianças que estão fora, a gente vai atender tantas crianças. Você faz uma proposta dentro de uma justificativa, né, e apresenta suas metas. No edital é diferente, ele fala assim, olha, nós precisamos alcançar X pessoas, que faça isso, faça isso. Quer dizer, o Estado vai determinar para você o que eles estão precisando. Aí você vai dizer se é capaz ou não, se é possível ou não, né, no momento que você assumiu o compromisso. Aí existem algumas dicas, né, para aprovação. E aí, Edmilson, como é que você vê algumas dicas aí para falar para o nosso amigo Denis, antes da gente entrar na história da barca, né? Bem, até a gente, também assunto lógico, você pode comentar também, viu, Denis? Primeiro passo, a gente precisa entender que o dinheiro do FAP-DF é um dinheiro certo. Todo ano vai ter dinheiro para editais, entendeu? Porque o dinheiro da FAP ele vem de uma porcentagem do que o Estado recebe, né? Do que o Estado, né? Do orçamento do Estado. Então, a gente só precisa entender aquelas datas bem específicas. O primeiro passo. Uma dica bem importante, eu já vi amigos meus estarem dentro do edital perfeitamente, fazer o recurso e eles perdem a data de implantação do projeto, entendeu? Da entrega, entendeu? Então, o que a gente deve... uma dica que eu falo é o seguinte, estar atento aos detalhes do projeto, do que a FAP quer, do edital. Entendeu? Por isso que a questão da leitura, a interpretação do edital, ele é muito importante. Entendeu? Eu vejo muitas pessoas se ater apenas alguns detalhes ali que são classificatórios, né? Que vão classificar ou não a entidade, mas os outros detalhes do que a FAP ou o órgão está buscando, acaba fazendo um trabalho genérico ali. Então, é estudar detalhadamente o que a entidade quer, o que o órgão quer, aonde ele quer que seja direcionado aquele recurso, e aí você fazer um edital em cima disso. Hoje, nós temos aí algumas ferramentas que a gente pode usar, no caso a inteligência artificial, que você pega aquele edital, né? E você usa a inteligência artificial para poder fazer um projeto em cima. Ou você faz o projeto e usa a inteligência artificial para poder analisar se ele corresponde 100% ao projeto. Então, hoje nós temos essas ferramentas digitais que nos ajudam e nos facilitam muito, viu, Hélio? Você está falando da inteligência artificial nos editais. É uma das ferramentas que a gente vai orientar. A gente tem orientado nos cursos, né? Nesse curso, inclusive, queremos que você já se inscreva na plataforma. Se já se inscreveu, maravilha, se não, vai se inscrever hoje, que aí você tem lá tudo que se trata para se desenvolver projetos e ter uma melhor comunicação digital. E lá a gente fala da inteligência artificial para elaborar projetos nos editais. Você copia tudo, manda para a inteligência artificial, ela tem informações. Ela consegue desenhar para você o projeto que você precisa para concorrer àquele chamamento público. A FAP, Edmilson, ela tem ela teve em torno de 2% da receita bruta da arrecadação 2%, do Distrito Federal, e é claro que teve um tempo que eles também diminuíram para 1%. Né? Depende muito da necessidade. Mesmo que é necessário passar pela Câmara Legislativa, mas às vezes o governo tem uma necessidade de baixar aquele percentual no ano, aí ele faz uma proposta, né? E a Câmara faz então aquele remanejamento do recurso. Então ela em média aqui em Brasília de 2% para os projetos que vão ser fomentados pelo governo do Distrito Federal. Então, se você que tem projeto de ciência, tecnologia, inovação, quiser concorrer nos chamamentos públicos da FAP,
né? Todo ano, como o Edmilson disse, tem vários projetos. Só alguns anos atrás aí, ó, em 2023, a FAP teve aí em torno, só num ano, ela disponibilizou 140 milhões em editais. Então, assim, isso faz com que qualquer instituição tenha condições de participar, né? Porque ela passa a descentralizar aí o recurso, dando condições para qualquer instituição que entre com um projeto na parte de tecnologia e inovação para desenvolver e atender as necessidades daquela comunidade. Então, baseado nisso, Edmilson, o que a gente mais pode falar para ele em relação a essas dicas de editais? Você deu uma dica importante da parte de inteligência artificial. A partir de hoje, você não precisa mais temer, se você teme, não precisa mais temer o edital. Já copia tudo que está ali, já joga na sua inteligência artificial e fala, faça um projeto para mim aqui, para concorrer. Aí o restante você vai se preocupar com a parte documental, né? Que aí é o portfólio histórico. Mas aí continua então. Já que Sim, sem dúvida nenhuma. Nós estamos falando muito dessa questão que de como fazer, né? Quais são dando dicas. Mas eu acho que a dica mais importante é a nossa instituição, ela está preparada com toda a documentação, entendeu? É fundamental. Tem muitas pessoas que pecam, né, em relação a isso, achando que somente o CNPJ, ter um CNPJ é o suficiente, entendeu? O CNPJ é o primeiro passo, mas ela tem que ver se ela tem aquele tempo do interstício ali de 3 anos. Aqui em Brasília, a nível federal é 2 anos, né? Entendeu? E ela situação cadastral ativa, né? 2 anos ativa, tem que ser ativa, porque tem muitas instituições. Ela pode ter a fundação, até mais de 2 anos. Tem muitas instituições que a pessoa funda ela, coloca debaixo da gaveta, nunca fez nada. Aí a situação deixa de ser ativa por falta de atividade, né? E aí depois, quando ele quer receber um recurso, a minha instituição tem 10 anos. Mas aí quando vai olhar, ela está inativa tem 9 anos. Vai ter que esperar 2 anos ainda para poder... Ela faz o acerto com a Receita, às vezes falta de declaração. Com certeza. Aí, fora isso, tem todas aquelas declarações que a Justiça pede, entendeu? Que faz parte, entendeu? A diretoria tem que estar tudo em dia, entendeu? A capacidade técnica é fundamental. Ah, mas Edmilson, eu nunca participei. Eu não tenho capacidade técnica. Aí, o que eu faço? Bem, parcerias. Né? As entidades aí... O terceiro setor, ele vive de parcerias, entendeu? Raramente uma entidade do terceiro setor, assim, as entidades sérias do terceiro setor, elas querem compartilhar conhecimento. Olha o que esse projeto pode inovar terceiro setor. A gente compartilhou conhecimento com 50 entidades do terceiro setor, entendeu? Então, olha aí. Isso diretamente, né? Diretamente. Porque os que vão saber indireto, né? Exatamente. Então, justamente eu ia falar isso. O primeiro passo é a instituição estar com a ata, o estatuto, tudo em dia, porque às vezes as pessoas, ela corre atrás do recurso primeiro, sem estar com a documentação em dia. Então, tem etapas. E segunda coisa, quando você tem a verba disponível ali para você executar, lembrando que essa verba não é sua, ela é do projeto. Então, quando o que adianta você executar um projeto e a sequência do projeto, do trabalho? Então, a gente conhece vários projetos que são maravilhosos, gigantes, mas que hoje já não executa. Por quê? Porque não conseguiu fazer a prestação de conta, porque o dinheiro que era destinado por fins que é dentro do projeto, pagar um professor, um material, teve, teoricamente, um desvio de finalidade. Então, a gente tem que entender o quê? Você quer o quê? Você quer fazer um projeto, só para o seu projeto, ou você quer ter continuidade do seu projeto? Aí você tem que decidir o que você quer, porque, igual vocês falaram, a BARC dentro de projeto, é uma formiguinha. A gente está no 4º ano, através de uma emenda federal. Inclusive, aqui ao lado, a gente executa ela também, né? Que atende mais de 500 crianças, jovens e adolescentes da região norte. Mas a gente entendeu o processo. E detalhe, quando vocês falam desses parceiros que têm essas verbas destinadas, são milhões que voltam, de verba que volta, que não é executado por falta de credenciamento das instituições. Estava conversando com um amigo, a gente teve o prazer, a semana passada, estar em Minas Gerais, a gente jogar a Copa do Brasil, na categoria adulta do futsal,
E aí o gestor do Minas Tênis Clube, ele falou com a gente, ele falou, começa a ver os editais da captação de recursos através da lei do incentivo, e aí ele falou, nos cofres volta milhões porque a galera ainda não se atentou, ou não tem a documentação, ou não tem a expertise de você poder fazer aquela captação. Então, para você chegar em todo o processo, o primeiro passo é estatuto, a ata, a documentação da instituição está ajeitada. Depois, o outro passo, quando a gente está falando, aí você vai conferir todas as certidões, porque quando você participa do edital e você vê, aí você tem que estar com a documentação todo dia, porque isso é importantíssimo. Senão, não vai conseguir, né? É verdade. Porque tem esse processo documental, tem a parte de elaboração de projeto, tem a parte de monitoramento, prestação de conta, tudo isso faz parte de um processo para que você consiga ter o resultado que espera da entrega, né? Porque a entrega não é só você ir lá e fazer a entrega do projeto, você tem que entregar também a parte documental. E importante é você ter pessoas capacitadas envolvidas no projeto. Vou dar um exemplo, a Barca, que a gente começou a tocar em 2014, a parte do futsal, eu e o Vitor, que nós somos coordenadores, e aí, anos depois, a gente teve o prazer de conhecer o Leandro, que ele já vinha do Esporte Vida, da ASF, de outros projetos, mas ele tinha o mesmo intuito que a gente, a mesma cabeça. Primeiro, que era fazer com que o recurso fosse destinado para os fins que tem que ser destinado, que ali a gente não tiraria nada que não seja nosso. Se você tem um cargo lá, você vai tirar aquele salário. Então, você vai tirar dentro do projeto o que é seu. E aí, quando a gente conheceu essa pessoa que tinha a mesma vibe que a gente, aí juntou junto com o Fábio também, que é outro da diretoria da Barra, e aí a gente conseguiu fazer o quê? Ter as pessoas que eram envolvidas na política, as pessoas que vão articular aí na reunião, com o deputado, com a galera da política. Os captadores, né? Os captadores, mas a gente tem um Leandro que trabalha com a parte técnica do projeto. Então, muito que é bom. Muito, por incrível que pareça, é muito mais difícil essa parte do que às vezes você captar. Não, sem dúvida nenhuma. É a mais difícil. E aí, quando você entende também que não é só captar o recurso, aí tem outra parte que é muito chata. Tem um recurso que você vai poder ajudar em vários projetos sociais, no nosso caso, mais de milhares de crianças, e você não vai poder, sabe por quê? Porque tem interesse político. Porque às vezes o cara, não vou facilitar para executar essa emenda porque ele é de esquerda, ou ele é de direita, independente. Isso é muito ruim para a sociedade, porque às vezes a gente deixa de diminuir uma criminalidade dentro de um projeto igual esse aqui, que é um projeto maravilhoso que vocês se disporam a fazer, mas que teve que pensar, teve o trabalho de escrever, teve o trabalho de poder correr atrás, e aí, dentro da sociedade, as pessoas não entendem isso. Então, quando vocês trazem as pessoas para contar a história do projeto delas, olha o portfólio delas aí. Exatamente. Você é um cara inteligente. Né? Você já captou, falou, já tem aqui o portfólio. Estou contando minha história. E aí eu quero aproveitar, já que você começou a falar um pouco da origem de vocês, para a gente conversar um pouco sobre a instituição de vocês. Até exatamente para fazer esse portfólio, né? O histórico. Vocês começaram então em 2014? Não, a gente começou em... Já tinham antes? 2001. 2001. Nós somos do F da 8, da Sobradinho, né, da quadra 8, Conjunto F. E aí a gente, quando eu voltei de São Paulo, né, mais ou menos em 2000, morei 15 anos em São Paulo, eu voltei e a gente conseguiu se encontrar tudo ali que era na rua da minha tia, e a gente jogava em outros times amadores de Sobradinho, só que a galera era dividida. A gente falou, cara, vamos montar um time nosso. Aí na rua a gente, então vamos montar. Aí a gente passando na rua, falamos com um amigo estava tomando uma, já estava lá de Bagdá, e falou assim, Jorjão, vamos jogar com a gente, está montando time. Sabe o que ele falou? Eu não vou jogar nessa barca, não. A gente falou aí, ó, a barca. Legal. Olha aí. A barca. Foi criado o nome aí. Porque às vezes as pessoas veem a sigla, o que significa? Não sei o que, esporte clube. Não, aqui a barca não tem. Aí a gente entendeu, vamos montar. Aí montamos um time. Primeiro ano amador, a gente chegou nas semifinais, quartas de finais, só que tinha um time aqui chamado Santo Antônio, eles estavam ganhando 9 anos seguidos. Imagina se jogar um campeonato, que 9 anos seguidos só um time que ganha. A gente falou, não, vamos ter que fazer alguma coisa diferente para ganhar. Começamos a treinar 3 vezes por semana, chegamos na final, perdemos para ele. No terceiro ano a gente foi campeão, tirou a hegemonia dele. Aí, 2 anos depois,
tivemos a ideia de criar a Copa Barca das escolas, públicas e particulares. E aí a gente fez a Copa Barca porque já não tinha um campeonato escolar Mas aqui. isso tudo fazendo no peito e na raça. No peito da raça. Sem documentação, sem nada. Sem nada. Não tinha personalidade Não tinha. jurídica. Aí tinha pessoas envolvidas, porque na época a gente já ajudava algumas pessoas, igual na época era o Paulo Tadeu, e aí já tinha uma galera nossa envolvida nessa parte política. E aí eles foram correndo atrás, aí a gente foi ali buscando um apoio ali e outro. E o Comércio Sobradinho, ele sempre abraçou muitos projetos que têm seriedade. Então eles foram abraçando, a gente conseguiu primeiro fazer só com as escolas particulares, e aí, um ano depois, a gente conseguiu juntar escolas particulares e públicas de Sobradinho. Daqui a pouco, nós já tínhamos equipes de Planaltina, tipo Sede Dag, o Rio Branco, o Barão de Rio Branco do Paranoá. E aí criou uma dimensão enorme. Rapaz, A abertura, você procurar no YouTube, aí você vai ver a abertura de quase 5 mil pessoas, com escolas fazendo apresentações de abertura. E aí foi um passo importante. E nisso, eu já dava aula numa escola chamada Menino Maluquinho. E aí foi caminhando, aí a gente jogava Copa Barca de 8 a 10 anos, a gente viu, falei, cara, meu time de 8 a 10 anos chegou em todas as finais. Eu falei, cara, eu preciso ver se esse time é bom mesmo. E eu estava dando aula na escolinha de futsal do Santa Elias. Aí eu falei, vou colocar no Campeonato de Brasília para ver se esse time é tão bom ou se o campeonato aqui é fraco. Aí, coincidência ou não, a gente foi campeão de Brasília no primeiro ano. Eu falei, olha a coisa acontecendo. E eu tinha um time sub-20, no qual tinha um atleta que é o Vitor hoje, que é um dos nossos sócios. Essas coisas, hein? Ainda tinha um time sub-20. Tinha um time sub-20. Trabalho demais. Aí o Vitor era nosso atleta, só que ele fazia faculdade da UNB. Eu falei, Vitor, os pais estão me cobrando, porque a gente tem muitos alunos lá na escolinha onde eu dou aula, e você já está no São José dando aula também na escolinha, para a gente montar a escolinha da Barca. Aí ele falou, vamos. Eu falei, a gente não tem nada, tem os amigos que vão nos ajudar. Aí, na situação, a Global Contabilidade do Flávio ajudou com os coletes, a gente arrumou um espaço numa quadra na igreja presbiteriana. Promessa para o pastor era só a gente arrumar a quadra. A quadra era igual um asfalto a quadra. De lá para cá, só para vocês terem ideia, isso aí foi em 2014 mais ou menos, hoje a quadra, iluminação de LED, o piso é bem lisinho, as paredes bem bonitinhas, colocou banco de alvenaria, tudo lindo ficou. E aí de lá para cá a gente cresceu, porque no primeiro ano a gente teve 4 jogadores convocados para jogar o brasileiro, da Sub-15. Então a gente viu que não era só futsal, então era além. Por quê? A gente começou a ver que a gente começou a criar parceria nas escolas, conseguiu bolsa em escola. Aí Nossa Senhora de Fátima lá na Asa Sul, o Carlão, que é um grande profissional, ele abraçou também a ideia, a gente criou algumas alternativas e aí foi crescendo. Quando deu mais ou menos em 2017, a gente já tinha equipe adulta representando Sobradinho, já estava na federação. Aí já vou contar a história mais recente. A gente voltou para a federação ano passado, Federação Brasileira de Futsal, a gente já jogava a Liga Candanga, que tem a Liga e a Federação, e o ano passado a gente conseguiu uma vaga para a Copa do Brasil, para jogar um campeonato nacional. E aí a gente conseguiu trazer um jogo de nacional para Sobradinho e jogar o jogo de volta lá em Minas. Vou dar um exemplo, a nossa página, uma das nossas páginas que a gente tem é dividida, da associação, da Barca Escola e da Barca Oficial, que mexe com... As páginas, no caso do Instagram, né? São divididas. Quais são as suas redes sociais? A minha é Denis Barca, mas a Barca é a Barca Base, a Barca Oficial e a Associação Esportiva e Cultural a Barca. Então, se você entrar lá, você vai ver que são vários segmentos. Por quê? Para não misturar. E eu vou dar um exemplo. A Barca Escola, elas são onde tem os mensalistas, que é um CNPJ que é trabalhado nela. Certo. Então, esse mensalista é a galerinha que começa, que a mãe e o pai quer que o filho faça uma atividade física, e aí a gente trabalha esse braço. A Barca Social, dentro da associação, você vai ver lá que já atende as crianças que já não têm condições, não paga mensalidade, só tem tudo pago através... Tem uma que é a empresa, isso. O segundo setor, aí tem a social, que é o terceiro setor. Exatamente. Continua. E aí a parte da Barca Oficial entra nesse terceiro setor também, porque ninguém paga, mas a gente trabalha com alto rendimento. Tem capital recurso, aí trabalha com alto rendimento. E nessa caminhada, a gente tem atletas que estão comigo desde os 4 aninhos de idade e uns que chegaram com 11 anos. E aí que entra a sacada do projeto. Eles hoje são professores da Barca, hoje eles já começam, estão fazendo faculdade através do projeto. E hoje a gente está formando... Faculdade através do projeto? Através do projeto. Opa! Então, que é o que banca, no caso, os mensalistas, é isso?
Aliás, você tem os mensalistas e o terceiro Isso. setor também, né? O segundo Pode. setor, os mensalistas, aí tem uma receita no qual paga os custos de hora-aula dos professores, estagiários, e esses mesmos professores também fazem parte do projeto do terceiro setor, porque aí eles são pela associação. Então, eles são professores que dão treino à tarde e à noite que não funciona, aí entra Vocês essa parte. criaram um ecossistema, né? Exatamente. Um ecossistema É bem modelo bacana. aí para quem está assistindo, hein? E aí hoje os garotos, além deles trabalharem na BAC estudar, eles têm a possibilidade, alguns estão jogando fora, mas quando voltam eles têm uma base aqui. Então a gente não queria só fazer com que o pai entendesse, a gente queria fazer com que os pais entendessem, os pais, que não era você, pô, não, meu filho vai ser jogador, não, seu filho vai ser um cidadão do bem, ele vai ser um dentista, ele vai ser um médico, ele vai ser um vigilante, ele vai ser um professor de educação física, um fisioterapeuta. E hoje, graças a Deus, a gente consegue, dentro do nosso projeto, fazer isso, sabe? Até Porque nem todo mundo vai ser atleta, né? Nem todo. muito. Então Você vai a ter gente mil tem que... para ter um atleta. O esporte é o chamariz, né? Chamariz. E aí vai ter o funil natural, né? O funil natural é aquele. Quem tem talento e oportunidade vocês estão dando, né? Aquele que tem talento, mas tem aqueles que vão participar e vão aprender e vão ser cidadãos, né? Vão aprender ali, porque eu tenho certeza que a barca não fica somente voltado ao esporte. Ali você tem uma outra estrutura que Muito palestras, mais. tudo mais. E O se a que gente- é isso? e se a O que gente- mais? E se a gente falar também, a gente ajuda muito até a parte de segurança pública, porque a partir do momento que o garoto, geralmente nossos atletas e nossos alunos, eles estudam pela manhã. A período da tarde, eles chegam em casa... Contraturno, né? Isso, eles almoçam, fazem o que tem que fazer, à tarde eles estão no treino. Então, aquele tempo ocioso que ele teria livre para estar pensando besteira ou estar querendo fazer alguma besteira, ele está treinando. Então, ele está no futebol, ele está fazendo atividade física. E aí, quando ele está voltando para casa, já está praticamente na hora dele tomar um banho, fazer uma tarefa escolar, jantar e dormir para a rotina do outro dia. Então, uma coisa que nós temos certeza é que a gente contribui muito para o crescimento da sociedade, entregando sempre um ser humano melhor. A gente impacta diretamente na vida da sociedade, na formação dos jovens e adolescentes. Como você falou, vou dar um exemplo. Quando fala de palestra ou de participar da vida dos atletas, a gente tinha um atleta que ele estava, até o nosso camisa 10, Pedro Henrique, do adulto, e ele estava no Nossa Senhora de Fátima. E aí eu estava cobrando, porque ele estava faltando, deixando a desejar nas notas. Nossa Senhora de Fátima é uma escola. É a escola da Asa Sul. Tá. E aí eu estava cobrando por quê? Porque não é o esporte. A gente conseguiu uma bolsa porque ele é um puta de um jogador, mas que tem que estudar para estar ali. E aí a mãe foi e falou assim, porque vocês estão cobrando, a vida do Pedro sempre foi futebol e vocês não entendem o que é que acontece, não sei o quê. Eu falei, então vamos lá. Vai muito além. Eu entendo que acontece sim. Inclusive, Pedro, com 15 anos, está querendo sair de casa. E a senhora não sabe. Porque a senhora vive um problema no casamento da senhora. E aí ele não consegue ter um diálogo em casa. Mas ele tem diálogo com o professor dele. Sabe por quê? Porque não é um professor, é um amigo. Quer dizer, Então, vai além do isso. projeto. Então, não estou falando de uma bolsa na escola. Estou falando da vida da... Aí ela começou a chorar do outro lado. E me pediu desculpa. Ela percebeu, né? Porque as pessoas acham que a gente está preocupado em ganhar o próximo campeonato. Hoje, graças a Deus, eu já ganhei todos os campeonatos possíveis. Pode até dentro de ganhar, mas Brasília. o que você quer ganhar mesmo é o desenvolvimento intelectual, cognitivo. Já pensou, você humano. encontra um garoto aqui que vocês tiveram o prazer de fazer aqui uma entrevista e daqui a alguns anos eles vão estar fazendo entrevista com vocês. Exatamente. Você quer um uma legado honra. melhor do que isso? Aí é uma honra, né? Então, Tá doido. a gente costuma dizer que é uma missão, né? Deus te dá aquela missão e você seguir ela e você ser leal àquele princípio, porque é árduo. Quando você falou assim, você trabalha com adulto ainda? Não, vocês não estão entendendo. A gente trabalha do sub-3 até o adulto. Então, 3 anos de idade até a categoria adulta. Você trabalha todas as... desde as o fraldinha, Isso. Todas as fases. Fraldinha mesmo, todas as fases. do fraldinha que é de 3 anos, o moleque já joga bola. E aí, quando ele fala, você trabalha, é a barca, tá? Porque tem muitas pessoas envolvidas. Não, sim. Eu só sou um dos representantes. Fala um um pouquinho deles. dos seus parceiros aí. Tem o Vitor, que ele é
totalmente organizado, sistemático pra caramba, mas é o que faz a parada dar certo. Porque É o administrativo? isso, administrativo, é o cara que ele pensa o tempo todo, é o cara que ele é chato, a gente brinca até que ele é autista, pelo grau Os melhores administrativos são os mas autistas. São autistas. Eles são metódicos. Eles têm essa Exatamente, coisa, essa sei como é que é. palavra. Mas sabe por que deu muito certo essa parceria Denis Vitor quando a gente iniciou? É porque eu sou o cara que quero estar no meio do povo, eu estou no meio do povo, vou conversar com a galera, e ele é a pessoa faz que relações prefere ficar públicas. longe do povo. Esse povo, assim, eles gostam de ficar muito na deles, né? Quando coloca no social, eles já ficam meio nervosos. Exatamente. Aí a gente, no meio do caminho que eu falei, tem o Leandro, que é o cara que trabalha com a parte técnica, que ele tem muito do Denis e um pouco do Vitor, mas muito do Denis, assim, de agir com o coração, não que o Vitor não age, mas o Vitor é aquele cara assim, se você tem R$10 para você colocar os moleques no campeonato, você vai colocar porque tem os R$10. Se você não tiver, você não vai colocar. Não vai colocar. Já o Denis e o Leandro já vai colocar, nem que a gente tenha que pagar. Nem se tiver tirado do bolso. É Eu sei porque como é que o é. administrativo está preocupado com o dinheiro. Opa, vamos fazer de acordo aqui e tal. É porque ele olha planilha, né? Planilha. E assim, tá certo. e a gente, para estar autossustentável, a gente sabe que precisa olhar para a parte financeira. E aí tem o Fábio, que trabalha também na parte política, hoje ele está até junto com o Paulo Tadeu lá, né? Então ele é o cara que faz essa articulação e eu vou junto com ele, porque a gente, que é igual, ele é a parte política e eu sou a parte social. Então as pessoas olham para mim e falam, pô, o projeto é bacana, e o Fábio já entra na parte política, que ele vai falar de política. Então, tem muitas pessoas envolvidas. Aí já entra na parte de coordenador, de professor, hoje a gente conseguiu hoje não, faz 2 anos que a gente conseguiu um espaço em Planaltina, a gente tem uma arena em Planaltina. Aonde? Lá depois do Vale ali, ali é Araponga, né? Ali, lá por trás. Não, depois do Vale da Menção não era Araponga, não. Araponga é antes. É na cidade, é no local. Você passa o vale direto, como se fosse por trás ali, aí tem a Planaltina e lá o espaço a gente é nominado NIA Acadêmico, que é um parceiro que a gente tem. Então, academia, a gente executa o projeto lá, amanhã tem treino lá, em Planaltina. Beleza. Então, a gente tem uma unidade de futsal no Delta, na Escola Delta, o Delta a gente sabe. dentro de Planaltina. Então, tem muita coisa Grupo envolvida. muito grande, vários núcleos, né? Vários O negócio núcleos. já tomou uma forma, né? Que exige uma capacidade técnica muito grande para vocês poderem controlar e desenvolver tudo, né? Quer dizer, o terceiro setor, ele tem muito disso. Ele inicia através de uma dor, de uma necessidade, e aí pessoas que têm bons corações, que querem acabar com aquela necessidade ali, se reúnem, né? A iniciativa popular. Alguns ficam com essa iniciativa popular, que também é projeto durante muitos anos, aí se torna uma OSC, né, que são as antigas ONGs, se registram, aí começa a pleitear recursos públicos. Eu sempre falo para as pessoas, o difícil é o primeiro recurso, porque antes do primeiro recurso você tem que provar capacidade técnica, muitas vezes aquele ente público não quer te dar o dinheiro por não confiar em você, aí tem a questão política envolvida também. Mas aí quando você consegue superar isso e consegue executar, o céu é o limite. Aí que exige a capacidade mais ainda, entendeu? Com certeza. E assim, entender que... A gente vê nessa história, a gente fica assim, motivado, porque acreditando que realmente a coisa acontece, né? Porque tem muita gente que faz o trabalho até desiste por causa da dificuldade. E você demonstrou aí que mesmo antes de ser formalizado, você já fazia um trabalho, tinha um recurso próprio, né? E ninguém faz nada sem recurso. Às vezes o cara, eu fazia sem recurso. Não tem como, no mínimo recursos humanos, né? Então, assim, e é um dos mais caros em projeto, recursos humanos. Então, quando você não tinha um recurso financeiro vindo financiado por alguém, vocês tinham vocês próprios. Então, os recursos humanos, era o recurso estrutural e muitas vezes o financeiro. Que aí, para a coisa acontecer, tinha que pagar uma passagem, tinha que arrumar um lanche, vocês tiravam do próprio bolso, não tem dúvida. Então, ninguém faz nada sem recurso. E aí, quando a gente vê vocês fazendo e tendo resultado, e com um histórico desse, e com o resultado que vocês estão de abrangência, hoje a gente fica muito motivado, porque aqueles que ainda estão desistindo, que eles possam ter esperança.
de que é possível. Se ela quer fazer, ela inicia um projeto, uma ideia no papel, lá, igual você falou, tiveram uma ideia conversando, e aí chamam um colega que estava ali se divertindo e falou, não vou entrar nessa barca, e aí vocês já pegaram a ideia, pegaram já o criou nome, e olha onde é que a barca está, né? E essa barca, ela tem muito significado. Não é só a barca do nome, né? Não. Eu tenho certeza que tem mais. Eu queria saber de você, o que mais essa barca, esse nome, tem significado para vocês? Cara, muito além do esporte. Porque o abarca, viu, Hélio? Ele pode passar aquela conotação de trazer pessoas à barca, né? Tem até Abraçar. a barca que era a Arca de Noé, era uma barca. A barca de Pedro que fala também. Eu brinco lá com as minhas equipes lá, falo para eles assim, nem Noé carregou tanto animal, porque tem umas equipes que é difícil. Dá uma brincada. Mas assim, vai muito além. Hoje dentro principalmente da região norte aqui, hoje é uma das grandes referências do projeto esportivo é a barca. Eu costumo dizer, tanto na música, porque vocês não sabem, sou músico também. Em 2014, minha banda... Mas é o quê? Você Toco pagode. Em 2014, minha banda ganhou o Brasília Independente da Rede Globo. E aí eu costumo falar, quando a gente entra qualquer projeto que você for entrar na vida, você tem que, de verdade, impactar, você deixar... Se comprometer. Se comprometer, dedicar. deixar um legado, e você fala assim, pô, eles passaram por ali, olha lá o que eles estão deixando. É a mesma coisa a barca. Eu vejo as pessoas hoje, amigos que eu tenho dentro do esporte em Brasília, eles vêm tirar dúvidas com a gente e eu vejo que tem projetos que são fechados. Muito pelo contrário, a gente fala, cara, segue esse caminho, vai assim, o documento é esse. Porque a gente entende que quanto mais projetos organizados tiver dentro da nossa cidade, dentro de Brasília, melhor para todo mundo. Porque aí você vai ter um grande projeto do Riacho Fundo, igual do Edinho, vai ter um grande projeto igual do Claudinei, do Gol de Placa, do SESC, do Vizinhança, de vários projetos grandes que a gente tem aqui. Rogerinho Social, G10, lá em Planaltino, Zé Vasco, o Azulão. Quando você começa a entender que você é referência para as outras pessoas e você não precisa fechar as portas, aí você vai ver que a parada vai andar. Então, hoje a barca é isso. A barca ela vai muito além de você poder... Hoje a gente tem força de chegar aqui e sentar com os garotos e nessa praça de alimentação do shopping, a gente fazer a apresentação do nosso projeto e lotar ela, que foi o que aconteceu. Hoje a gente consegue sentar com a senadora Leila e bater um papo e explicar do projeto e falar o porquê que o ano que vem, às vezes, tem que aumentar o recurso, porque hoje precisa de um psicólogo no projeto. Por que você precisa? Às vezes você senta com um deputado, Ricardo Vale, aí você vai explicar para ele por que você precisa de um fomento para a categoria sub-20 e adulta, porque senão você não consegue o projeto se estruturar. Sim. E às vezes tem dentro da Secretaria de Esportes um grande nome lá que é o Júlio César. Quando você senta para ele vai falar para você, é fundamental vocês irem. E é independente, pelo que você me falou, é independente de ideologia, de posição política. Né? Porque às vezes a pessoa fala, fulano é do partido de esquerda, Beltrano é do partido de direita. Mas você deu um exemplo aí, de uma pessoa que é de um partido de esquerda, que é o Ricardo Vale, do Júlio César, que é de um partido de direita, né, com os conservadores, a Leila, que veio de lá dos conservadores, que de repente está no PDT, que é considerado um partido de centro-esquerda, mas ela é mais de centro do que... Então, se você pegou o centro, a direita e a esquerda. Quer dizer, todos que querem fazer, né? Independente de ideologia política. Exatamente, assim, quando você fala de força, que a barca representa, a gente sim senta com os outros deputados, eles falam assim, não, mas a gente vai executar, a gente quer fazer, então a gente vai junto com você, porque se você está fazendo uma melhoria para a nossa cidade, para a nossa população, não só está falando de esportes. Com certeza. Está falando de saúde, de tudo. Se você quer fazer, você pode ser um braço para a gente está junto. Com certeza. Vocês alcançaram hoje um nível de excelência naquilo que vocês fazem, que vocês conseguiram furar a bolha ideológica, entendeu? Isso que é importante. Você, tipo assim, o projeto tornou-se tão significante que, independentemente de lado, as pessoas querem apoiar. Agora, dentro desse aspecto, faz um exercício aí de memória. Quantas pessoas vocês conseguiram impactar desde aquele momento do bar que o cara falou que não quer entrar nessa barca não até hoje? Quantas pessoas vocês conseguiram impactar que passaram, entraram nessa barca aí, entendeu?
No nosso portfólio lá tem mais ou menos alguns números, assim, que é muito difícil a gente poder ter uma exatidão. Dá um chute científico, social. Se a gente Na hora que vocês vão fazer um Pode plano de falar. trabalho, vocês dão ideia mais ou menos. Lá impactou mais de 5 mil crianças. Tem porque... Eu ia falar que vocês impactaram umas 10 mil. Muito mais. mas tem mais, é mais ou menos isso. Você tem no está sendo projeto. humilde, muito mais. Você pode ter certeza. Então tem, porque assim, se a gente parar para pensar, só no ano que terminou, a gente atendia entre escola, projeto, mais de 1.500 crianças, então é muito mais. Mas aí eu não consigo ter um número exato. Vai ter que mensurar depois. Assim, uma dica que a gente sempre dá para as pessoas, né? As pessoas que passam por aqui, que agora está na hora da gente começar a dar as dicas baseado na história deles, né? Se organizar no aspecto tecnológico, ali criar alguns formulários, não sei se vocês têm, mas assim, tem os formulários que é gratuito do Google, né? O Google fazer ele Forms. desenhar o perfil de vocês, as pessoas que fazem parte do projeto, para que tudo isso vá para uma planilha. Também todo o projeto que vocês têm, eu sei que vocês fazem cadastro, mas tentar conduzir para uma plataforma. Aqui, por exemplo, nós começamos, nosso trabalho estava muito solto. Vou dar um exemplo para você entender o que vocês podem fazer. Nosso trabalho no terceiro setor de capacitação estava muito solto. A gente começou ali com bate-papo terceiro setor, aí capacita tanto, aí fizemos um circuito, aí primeiro circuito, segundo circuito em várias cidades, e aí começa a se capacitar, fazer formação, as pessoas aprenderem a elaborar projeto, captar recurso, prestar conta e tal, mas faltou uma coisa, elas não divulgavam, não tinha ferramenta de divulgação digital, não tinha um portal de notícia, não tinha um site, que agora todo mundo é obrigado porque o STF cobrou, né? A questão do transparência. Inclusive eu abri o nosso aqui. Olha aí, você falou. É o portal de transparência. Quem somos? Aquela do meio, a câmera do meio. A barca, né? Olha que legal, gente. Tá vendo? Câmera aí, do meio. Entre aí, a barca. Aí aqui, você ó, que é de Você Planaltina, Sobradinho. tem a sua aba de transparência. quem somos, atividades, tem tudo aqui, ó, maravilha, igual maravilha. o Não, governo e pede. você sabe o que é o bacana que eu gostei? Ah, Deixa eu mostrar tem um aqui pro projeto pessoal. aqui que é o Papai Noel da Papai Barca. Noel. Final do ano a gente O nome dele é arrecada Papai Noel, brinquedo. a barca, ó. Aí, pessoal, ó, estou mostrando aqui, ó. Projetos realizados, prestação de Olha, contas, olha o portal de Que transparência. site bonito, rapaz. Você tá doido. Você que fez? Foi? Olha que maravilha. Inclusive, nossa parte de marketing é da Nord, né? Então, Boa, então eu também. ia fazer, Vinícius, eu vou mandar um fazer abraço pro Vinícius eu lá. vou fazer um elogio aqui. Por que é importante? Eu não sabia, não. Eu tô o elogiando, site- eu não Eu sabia. também não sabia mesmo, não. Por que é importante? Os atletas que a gente levou para os outros, todos esses são atletas tudo da aí. Barca. Estão tudo no São Paulo, Atlético Goianiense, Botafogo, fora Mas do é País impressionante. Vasco. Você entendeu são- que era isso aí que a gente queria que as pessoas fizessem? E aí nós percebemos que as OSCs, elas não tinham uma comunicação digital. Elas não tinham um site, não tinham um Instagram, não tinham umas fotos bonitas, não tinha um vídeo, não tinha nada. Fazia um trabalho maravilhoso, mas não tinha nada. E aí começou, os órgãos, os entes federativos, começaram a cobrar nas análises, nos planos de trabalho, 5% para colocar na comunicação. Aí o pessoal começou a introduzir. Aí depois veio o site Transparência, o pessoal começou a introduzir. Porque a gente já vinha falando isso. Aí depois nós precisamos ensinar para o pessoal, ou então reforçar aqueles que já fazem, que é necessário elas se organizarem também no seu mapeamento, no seu levantamento. Porque para você ter um dado, eu tenho tantas pessoas de tantas idades, tantas pessoas, mas isso você só vai fazer se tiver dentro de um sistema, de uma planilha Excel, entendeu? Aham. E para você jogar na planilha Excel de forma mais fácil, é criar um formulário simples de cadastro no Google, para tentar centralizar aí, entendeu? E aí o que a gente pensou? Vamos criar um projeto de comunicação digital, mas para isso existem algumas ferramentas de tecnologia e inovação. Então como é que nós vamos fazer? Bom, desenvolvimento de projetos e comunicação digital para as OSCs. E aí nós fizemos a proposta, né, o parlamentar, inclusive o deputado Pepa, eu quero agradecer, mandar um abraço para ele. Mandar um abraço Gostou do também, a projeto, administração aqui de Sobradinho está com o Pepa. Está com o Pepa, né? Então, assim, aí ele disponibilizou um recurso, R$250 mil, é pouco para o trabalho que a gente faz, mas a gente se manteve ali. Aí fizemos 50 podcasts, né? 50 podcasts para a Altina Sobradinho,
cursos de 30 horas, com todos os temas que a pessoa precisa, que às vezes ela tem, eu não sei captar recursos, está lá, eu não sei elaborar um projeto, está lá, eu não sei fazer um projeto no edital, está lá, eu não sei fazer um site, está lá, eu não sei fazer uma rede social, está lá, eu não sei fazer uma boa foto, está lá. Então está tudo aqui na nossa plataforma, que é a plataforma Trance. Aí é bom que vocês criem uma plataforma também, mesmo que você já tenha um site, começar a montar. Alguns profissionais dizem assim, faça o seu CRM, né? Que é o seu perfil todo de forma tecnológica. Eu nem sei se você não tem, né? Mas assim, eu sei que vocês são bem preparados. Mas me mostra aí. Então, até quando eu falei da divisão, a gente, no começo eu fiquei até meio resistente, mas eu não luto não, porque, como eu falei, a sociedade, a parceria era muito certo, porque são cabeças pensando. Então, o Vitor falou, a gente vai criar, a gente tinha a Barca Escola, ela já tinha 30 mil seguidores, a gente tem vídeo aqui que pelas atividades bateu mais de 300 mil visualizações, viralizou. Só que aí a gente tinha que montar, aquela era a Barca Base, a gente tinha que montar a associação, a gente montou a associação, onde mostra os projetos que a gente, né, a Leila está aqui, Júlio César, Ricardo, tá todo mundo aqui, galera. Os parceiros aqui. E os parceiros que a gente tem. Só que aí tem a Barca, que é o 20, o adulto, aí você precisava também, porque aí você criou também outro canal de comunicação. E, por fim, a parceria que a gente tem no campo, hoje a gente tem uma parceria com o Grêmio, e a gente criou outra plataforma. Por quê? Quem quer ver o do campo, vai em um. Quem quer ver dos projetos, vai em um. Quem quer ver o filho que só faz a escolinha, ele vai lá naquela lá. Quem o alto rendimento, vai lá. Então, a gente entendeu que a gente tinha que dividir. Isso aí, isso é muito bacana, sabe por quê, Hélio? Porque se você tem um site só, e você tem tantos projetos, tantas mãos, né? Você equilibra vários pratos. Já pensou se você colocar tudo isso dentro do site? É até difícil para a pessoa achar também. Não, e sem falar que vai ficar uma coisa muito poluída. Aí fica muito simples. Agora é o seguinte, você tem tudo isso aí, com certeza impactou essa quantidade de pessoas que você falou, mais de 5 mil pessoas, mas aí tem alguma história de alguém que se beneficiou, que você possa contar, aquela Eu quero pessoa... aproveitar, Edmilson, que nós estamos chegando no final, nós temos poucos minutos. Ele vai contar a história e aí já vai fazer umas considerações finais, né? Agradecer aí quem você quer agradecer, se colocar à disposição. Aquela câmera é sua, hein? Divulgar o seu merchan aí, divulgar o seu trabalho, né? E nos colocar também à disposição para vocês. Cara, primeiro, tem várias histórias. Vamos dizer, do Matheus, que você mudou a vida. Isso, a barca mudou a barca mudou a vida. Então, teve uma passagem do Matheus, que hoje é nosso coordenador de Planaltina, ele é professor do Delta de Educação Física, então ele ficou encaminhado. Tem o Piá, que hoje está como professor do La Salle. Tem do Pedro, que está com o professor... Poxa, eram alunos, tudo professor tudo, agora. O Pedro, que está no Bianglo, o Vitor Hugo na aprovação. Então, a gente criou, como você disse, no ecossistema. Então, são vários casos legais. E aí tem a galera que virou atleta mesmo. Tem o Thiaguinho, que estava no Brasiliense, jogou Candangão, acabou de ir para Fortaleza. Tem o Fabiano, que foi campeão da Libertadores com o Botafogo. Tudo começou no Barca? Tudo. Estava na Ucrânia, agora foi contratado pelo Palmeiras. Se vocês entrarem no canal do Palmeiras, vocês vão ver o Fabiano. Tem muitos atletas que conseguiram vingar e muitos que conseguiram se estabilizar financeiramente. Então, profissionalmente. Então, acho que é constância, sabe? Você poder estar entregando sempre algo verdadeiro, você ter muita verdade, muita bondade no coração, porque hoje em dia é muito difícil você encontrar. As pessoas costumam falar assim, cara, todo mundo para você é gente boa. Porque Tem que prova o contrário. Porque quando a gente não tem maldade, você não está preocupado. Assim, quando você tem Deus do seu lado também, então, aquilo que é ruim, que as pessoas veem, ela não vai te atingir. Então, esses são os grandes legados que a gente deixou, que a gente está deixando. Está impactando mais e mais vidas. Quando pinta assim as pessoas, a gente é referência de indicar professores. Estou precisando de um professor de matemática. A gente tem a facilidade de poder indicar parceiros, porque hoje a gente de alguma forma, a gente, além de ser referência, a gente tem credibilidade, que é muito difícil de ter. E aí, mais uma vez, quando a gente fala do terceiro setor, a gente depende muito de grandes profissionais. Às vezes a Barca vai ter algo para executar, mas não vai ser a Barca, não vai ser o Leandro que vai. A gente vai sim procurar quem trabalha com projeto, que são empresas maiores. Sim, inclusive, a cabeça fica
fervendo aqui. Quando vocês estão falando, eu fico, ó, não, quando acabar aqui eu já vou pegar o contato deles, porque a gente vai entender de outros projetos que a gente precisa entrar, porque o intuito não é só futebol. O intuito é vôlei, é poder ter uma ONG, a parte poder de tecnologia atender. e informação mesmo, vocês Cara, eu vou criar falar cursos de marketing digital, vou falar um projeto que eu tenho vontade. Pensou a Barca Artes Marciais, já pensou? Não, eu vou falar para vocês um projeto que eu tenho certeza que vai vingar e que quase não tem. Um projeto que ele atenda a terceira idade, os idosos. Hoje eu tenho minha mãe que tem quase 70 anos, hoje a gente tem dificuldade de ter um pilates, de ter um artesanato, de ter como cuidar de uma planta. Então, eu tenho certeza... E o povo tem que parar com esse negócio de achar que idoso é só o BBB, né? Que é bingo, bolo e baile. Deus, não. Isso é uma terapia para eles. Então, eu sei que tem muitas coisas que podem acontecer e isso são sonhos. Sim. E aí, eu acho que... Possível. É possível. É possível realizar. Não realizou, hoje vocês não estão onde estão, né? Tem uma frase que eu gosto muito. Você é do tamanho do seu sonho. Se você sonha com a caneca, e você tem capacidade de ter. Se você sonha em ter um centro de treinamento, você tem capacidade de ter. E é isso, eu queria aproveitar a oportunidade de agradecer a vocês. Papo super bacana, super leve, descontraído. Fugir um pouco do que a gente está acostumado. E isso é legal, porque quando sai da zona de conforto... A gente vai deixar bem à vontade. E as pessoas veem que não é só... As pessoas brincam comigo, sua vida é boa, é só pagode de futebol e não é, né? Não é bem assim, não. Sai daqui, eu já tenho uma reunião ali que já era às 14 horas. Então a vida vai muito além disso aí, mas eu sou muito grato a Deus por poder sempre colocar as coisas certas, não só no meu caminho, mas no caminho da Barca. A gente é muito feliz com tudo que a gente entrega. E a gente sabe que a importância que a gente tem dentro da sociedade. Então tem que ser sério. Queria agradecer as pessoas que ajudam a gente de verdade, independente de direita, esquerda. Queria agradecer a senadora Leila, queria agradecer ao deputado Ricardo Vale, ao deputado Júlio César, que é um parceiro também da gente, e todos aqueles parlamentares que contribuem diretamente para a sociedade, tanto na formação, tanto no esporte, como na educação, que ajuda na saúde, porque a gente depende de tudo isso. Então, muito obrigado pelo espaço, agradeço a Deus por essa oportunidade. E, se Deus quiser, o ano que vem, quando vocês estiverem na segunda temporada, que vão estar nesse ano. Segunda temporada esse ano ainda. Esse ano. Esse a gente quer estar presente. Convida você não. Outras histórias. Aí vão contar histórias também Vai... engraçadas. Aquelas tá que... bom. Vão ter oportunidade aqui, porque uma hora passa muito rápido. Passa muito rápido. A gente que agradece o Denis. Edmilson, o que você tem para falar aí, irmão? Bem, primeira coisa, agradecer, né? Pelo trabalho que você faz, pela sociedade, entendeu? E por essas vidas que você impactou. Porque foram 5 mil jovens, 5 mil pessoas, mas ali tem a família, né? Então, quando você irradia isso, você não sabe para onde... Você impacta pessoas hoje que você nem sonha que impactou, entendeu? Então, e nos colocar à disposição do que você precisar, entendeu? E a gente poder somar em alguma coisa, assim, pode ter certeza. Eu quero desejar do coração, viu, Denis, assim, a gente sente verdade em você, sente que você faz por amor mesmo, tá? Todas as outras coisas são complementares, né? Então, você coloca Deus, eu vejo que você coloca Deus. Quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, como diz a palavra dele, né? Todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Amém. E a gente sente essa verdade, tá? Independente de religião, dos amigos que estão nos assistindo, a gente vê a verdade nele. E é assim que Deus quer completar essa missão sua, né? Eu quero te parabenizar. Obrigado. Porque eu tenho certeza que você vai muito mais longe do que isso. E se depender de nós, primeiro você vai terminar o curso lá na plataforma transfer.com.br, você que também está assistindo, vai terminar, hein? Depois vocês ficam pedindo coisa. O pessoal às vezes liga, né? Fala, tal coisa. Falou, o curso não está aí, criatura. Tu já assistiu? Já. Então, me pergunte o que está aí. Porque assim, a gente sabe basicamente o que tem, né? Então a gente deseja que as pessoas façam. Assim como você deseja que aquele menino aprenda o futebol, aprenda uma profissão, aprenda a ser melhor em casa, aprenda a ser melhor na escola, você tem esse desejo no seu coração, a gente também tem um desejo que todas as OSCEs tenham formação, capacitação, coloquem em prática, que tenha o seu próprio departamento de elaboração de projeto, de monitoramento, prestação de contas, tudo direitinho, que não precise ter que estar tendo que contratar outras empresas, né? Porque de certa forma quando você contrata é um recurso
que está sendo pago para a empresa, até me desculpe as empresas que trabalham conosco, mas assim, que se mantêm com isso, mas seria bom que esse dinheiro ficasse naquele projeto social, entendeu? Porque aí vocês conseguiriam alcançar muito mais pessoas. Porque o recurso ele é muito pouco, né? Qualquer recurso hoje que for fazer, ele é pouco diante do trabalho que vocês têm. Você fala, é que 200 mil, é 300, é 500, é 1 milhão, não importa. Qualquer desses valores, ele é muito pouco pelo trabalho que vocês fazem, pode ter certeza. Tá? Então, quero desejar sucesso para vocês, tá? Obrigado. E dizer que as portas estão sempre abertas para as próximas edições. Teremos outras edições em outros setores, depois nós vamos avisar para vocês participarem também. E aproveitar aqui, você que está nos assistindo, né? Agradecer a presença, a audiência, aqueles que estão nos ouvindo, aqueles que estão nos assistindo. Continue conosco, assista, participe da plataforma trans.com.br, agradecer à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, né, por estar apoiando esse projeto que também tem essa referência com foco em economia circular. Agradecer meu amigo Edmilson, também jornalista, né, e dizer para todos vocês que tudo que nós fazemos é para o desenvolvimento e o crescimento do terceiro setor, que em consequência será para todos os segmentos, seja esportivo, cultural, social, ambiental, que a gente quer de forma integrada que haja esse crescimento sustentável. Então, mais uma vez, quero agradecer a vocês e dizer que aguardamos nos outros podcasts.